Olá pessoal, mais um trabalho, né? Mais um registro. Estou aqui diante da imagem, né? Dessas, da imagem do nome do Deus desse mundo, né? O pentagrama sagrado aí para muitos aí, né? Iod Ré, Vav Ré, né? Que lê de trás para frente, né? Que é o nome de Iová ou Iavé, o Deus Iavé, né? Ou Iová, como você queira chamar, Iová ou Javé, como você queira chamar ele. O Deus divisor de águas, né? Separou, que ele não é o criador das águas, ele não é o criador da fonte das águas, né? Ele não é o criador da fonte das águas, ele separou o firmamento, né? Separou as águas da terra e fez o firmamento para ele, né? Fez o local, que é os céus para ele, né? E ele foi o criador, né? Desse mundo da matéria aqui, né? Toda a natureza que tem aí, né? Ele criou, mas ele não é o senhor da vida, ele não é o autor da vida. Ele é apenas uma videira, assim dizendo, né? Fora do pai, uma árvore fora do pai, que deu frutos negativos, né? Então ele tinha tudo para ser um Deus perfeito, né? Apesar do verdadeiro pai, né? O pai que o nosso Jesus Cristo, o verdadeiro, né? Ele disse bem claro: meu pai é luz pura e nele não há sombra. O caso ao contrário de Yahvé, né? Que Yahvé não é o pai. Yahvé Jeová não é o pai de Jesus, né? Porque Yahvé, ele é o Deus da sombra. É o que habita sobre o esconderijo, né? Sobre a sombra, é ele. Então, ele é 30% luz, 30% sombra e 70% luz. É um Deus que disputar com a criação, né? Com a sua criação, que seria Adão e Eva, que conhecemos, né? Ele quis disputar tudo isso aí, né? Uma treta grande aí, mas tudo bem. Então, desde quando eu comecei a despertar, que bem antes, eu não conhecia o nome. Quando era lá no início, quando a gente é católico, a gente não sabe. Principalmente eu, quando eu tava lá embaixo, né? Eu, quando era católico lá, quando eu iniciei, eu não sabia que Deus tinha um nome, né? Eu nunca sabia que Deus se chamava Jeová ou Javé, né? Assim dizendo nesses termos aqui, para vocês entenderem aí o meu linguajar, né? Para mim era Deus e acabou. Eu não sabia nem que tinha nome, não. Então, era assim que eu via. Mas um dia eu ouvi, né? Ainda na igreja católica eu ouvi que um dia eu perguntei por curiosidade e o padre me falou que chamava Iavé, né? Ou Javé. E foi aí que eu comecei a me perguntar essas coisas, né? Então, e quando a disputa aqui é grande, quando Javé criou tudo isso, né? Ele obedeceu uma lei, né? Que é a lei, que é a lei sagrada da vida, né? Que é a lei sagrada divina, que é a lei da vida. A lei da vida é uma só, né? Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E tem a árvore da vida, né? Então, se você vê lá a árvore da vida, ela só dá um fruto, o fruto da perfeição, que é a vida. Não existe outra coisa que essa árvore não dê a não ser vida. Então a vida se traduz tudo em Jesus Cristo, né? Nas palavras dele. Então eu tenho uns vídeos aqui abaixo, né? Que eu sou contra o Jesus do cristianismo, né? Eu bato nessa tecla, que esse nome, né? É um nome que eles tentaram, né, falsificar, trazer esse nome aí para o benefício do satanismo que está lá embaixo, né? Porque a Bíblia ela é toda corrupta, toda falsa, né? Mas é o conhecimento que a gente ainda tem.
Aí as pessoas pensam que eu sou todo cheio de controvérsia. Não, não é isso não. Eu falo aquilo que tá no meu espírito e na verdade sem medo nenhum de errar. Não tem nada a ver com isso não. Então eu sei do que eu tô falando. Né? E o, o Deus desse, desse, desse mundo, né? Representado aí pela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é Yahvé, ou Jeová, como você queira chamar. E ele, ele não deixou que o Adão, né, chegasse lá, né? Por que ele não deixou? Por inveja, né? Por inveja, esse é meu ponto de vista, por inveja. Depois de estudar tudo por inveja, porque ele não queria que o Adão superasse ele. Então, quando ele criou isso aqui, ele obedeceu à lei da vida, né? Que foi para você, ele fez e deu ao casal, né? Ali, né? Que ali não era o casal, tinha muito mais gente ali. Eu só tô simplificando aqui para vocês entenderem que existia uma vasta multidão antes de Adão e Eva, sabe? É uma coisa bem longa aí. Não existia só eles dois, não. Apesar de que eles dois é o princípio de tudo, né? Mas existia muito mais criação do que eles. Então foi dado a eles ali, né? De comer toda a árvore frutífera, né? Todas as sementes, todas as ervas e a semente, né? Foi dado isso a eles, né? E que eles reinassem sobre sobre peixe, a água, sobre os peixes, sobre as águas, sobre a ave, sobre o céu, tudo, que eles reinassem, né? Então se via aqui que no princípio eles viviam do fruto da terra, comia do fruto da terra. Então eles não, ele não tinha, ele não comia animais, né? Ele não comia animais, não era proibido matar. Então esse aqui é o fruto da árvore do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a morte, né? A morte. Então a partir do momento, né, que eles começaram a adorar, né, a adoração a esse culto, né, que foi matar para comer, que aí eles começam a matar, né? Logo ali depois que eles saem ali do paraíso, eles começam a matar, né? Porque a sacanagem de Jeová e o Yahvé, né? Para ver no que bicho ia dar, né? E eles foram incentivados ali pela serpente, diabo, Satanás, que é o mesmo Yahvé e Jeová, né? E ali, e depois do dilúvio lá, você vê que aí entra a lei da morte, né? A lei da, da morte, matar, né? Você vê que Noé, quando sai da arca ali, né? Ele mata os animais, né? Que isso não tem nem lógica, esse mito aí, né? Ele sai da arca lá, o mesmo bicho que ele botou lá dentro, ele monta um altar e faz um churrasco lá, né? E mata os bichos e oferece em holocausto, né? Para o Deus Jeová dele, né? O Yahvé, né? Só aí vocês veem que ele aceita, né? Ele aceita esse odor agradável. Tá aí no livro do Gênesis aí, todo mundo conhece essa passagem, pode ler aí. E você pode ver que lá, quando os irmãos, né? Tá lá que o Caim, você vê como é que é as coisas. Eu quero que vocês observem bem isso aqui. O Caim, ele é agricultor. Ele pega ele trabalha com os frutos, né? Com os frutos da terra. Ele trabalha com a colheita. Ele é agricultor. Ele trabalha. E Abel já trabalha com animais. Abel trabalha com ovelha, né? Então, o que a ovelha dá, né? Lã, a pele e a carne. Então, e o sacrifício também, né? Então, quando ele foi lá, né? Abel foi lá e ofereceu o sacrifício a Yahvé, né? Que é o primogênito, né? A gordura do animal, né? O sacrifício, né? O sacrifício da morte aí que ofereceu a ele, ele imediatamente ele aceitou. Ele aceitou porque era um sacrifício maléfico, maligno, o destruidor, o matador, o sanguinário Jeová, e ele aceitou, né? Que é o Yahvé. Mas os frutos da terra de Caim, ele não aceitou, ele amaldiçoou Caim, né? Levando um irmão a matar o outro, né? Porque ele induziu essa inveja de Caim. Foi ele que fez isso. Foi ele que fez essa proposta, né? Porque ele desfaz de Caim, desperta. Ali, por ele ter aceitado o sacrifício de Abel, né? Que é o sacrifício do animal, imediatamente ele fez com que despertasse a inveja de Caim. E Caim vem e oferece um sacrifício de morte, né?
de ódio, né, a Yahvé, né, e ele aceita, né, ele aceita que ele vê que vai matar Abel ali, então foi ele que incitou isso tudo, então ele é um Deus maléfico, um Deus perpetuamente vingador, né, você vê a diferença dele, né, o Cristo, né, Jesus Cristo é completamente diferente, né, Jesus Cristo abomina, Jesus Cristo abomina qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de adoração, né, em templos, né, qualquer tipo de sacrifício que você faça. Então, uma pessoa que cultua a magia, né, que ele sacrifica animais, né, faz oferenda, né, oferenda com animais. Ah, eu não mato animais, mas eu ofereço as frutas. As frutas têm vida. A fruta tem vida, o sacrifício com comida, com tudo, tudo é lixo, tudo é oferenda, é lixo. Jesus não aceitava isso. Então Jesus abominava isso aí, o verdadeiro Jesus Cristo. Eu falo que o Cristo do cristianismo é satânico, aquele dos olhos azuis lá, aquele loirão dos olhos azuis lá, aquele é o demônio, aquele é Belial, entendeu? Então é completamente diferente, né, do verdadeiro Cristo, né, que pregou isso que eu acabei de falar aqui agora, né, que ele abominava todo e qualquer tipo de adoração e sacrifício. Então a única adoração e sacrifício feito e que Jesus falou e ele foi unânime quando está ele ali na boca do poço ali com a samaritana e a samaritana pergunta: Senhor, onde devemos adorar o Pai? Nessas montanhas ou lá em Jerusalém? E ele é bem enfático, ele vai e diz: mulher, chegada a hora e é agora. Não devemos adorar o Pai nem aqui nessas montanhas nem lá em Jerusalém, porque ele sabia que lá era podridão. E nas montanhas é onde faz os sacrifícios, os holocaustos também, né? Então ali era podridão também. Ele disse adorar o Pai em espírito e verdade. Pronto, acabou. É esse tipo de adoradores que o Pai busca. Espírito e verdade. Então, ele já foi bem claro, porque ele disse bem claro, se você quiser adorar o Pai e buscar o verdadeiro Deus, né? Que é o Deus vivo de luz pura, ele está dizendo que você tem que entrar para o seu quarto e fechar a sua porta. Quer dizer o quê? Você pode deitar ali no seu ambiente físico, que é a sua cama, fechar seus olhos, não importa a condição que você tenha, se é ajoelhado, se é deitado, se é em pé, não interessa. Então você fechou seus olhos, começou a conversar com o Pai ali, e isso é a verdadeira adoração, espírito e verdade, né? Adorar Ele ali e começa a falar com Deus e Deus te ouvirá perfeitamente. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, nem tipo de holocausto, nem nada, 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 nada disso. Porque o Pai verdadeiro, o Pai de luz, o verdadeiro original, né, o Pai de Jesus, né, que não é Javé nem Jeová, era dessa forma que ele ouvia e ouve até hoje. Então, você vê que hoje a matança dos animais, né? A matança dos animais, você vê que é desenfreada e o tanto de animais. São milhares e milhares de animais pelo mundo afora, né? São mortos, são dizimados, tudo oferecido em sacrifício a Jeová, a Yahvé e ao templo, né? Que é esse corpo maléfico aqui, né? De Salomão, de Adão, né? Está aí, perdão, é Adão. Então, esse corpo que se alimenta de carne é um corpo de Adão, que é um corpo de. É o mesmo corpo de Belial, não é o corpo de Cristo, né? Então, se hoje, né? Não é fácil, né? Mas você não precisa fazer isso, né? Eu já tô vendo, eu já venho fazendo isso há muito tempo, porque não é fácil. Porque a lei verdadeira do Espírito, do verdadeiro Deus, é você se livrar de toda a corrupção desse mundo e você se purificar, né? A purificação vai se dando, né? Não porque o corpo já está tão viciado, a mente já está tão viciada, que você vai fazendo essa purificação aos poucos, né? Purificar o seu corpo, espírito e verdade. Então você se obstinar de comer, né? Evitando comer carne, muita carne. Ou vai comendo, vai diminuindo, você vai tirando a carne aos poucos, vai diminuindo a quantidade, até chegar a um ponto de você não querer mais a carne. Isso é natural, é aos poucos. Então você pode fazer isso. Então eu já vinha fazendo isso e hoje carne de boi mesmo eu consegui diminuir 90% da carne de boi, porque o nosso corpo ele está viciado nesse tipo de organismo que nos põe de pé, né? Que é o carboidrato, né? E outras vitaminas.
Então nós não podemos tirar isso de vez. Não podemos tirar isso de vez. Temos que tirando aos poucos e substituindo por outros alimentos, né? Comendo mais fruta, mais verdura, né? Mais folhas, né? E por aí vai. Então essa purificação. Existem outras purificações também do corpo, né? O excesso de tudo, né? Tem o excesso da gente falar da vida dos outros, né? Falar mal da vida dos outros, cuidar da vida dos outros, né? E parar de falar da vida dos outros, parar de reclamar de tudo, né? Controlar a língua na boca. E além do mais, não é só isso. Tem também o culto ao corpo, né? A gente parar de cultuar o nosso corpo. É uma purificação você parar de cultuar o corpo. Ver um cabelo branco, ver uma coisa ali, começar a idolatrar ao corpo. Eu exagero, sim. Nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa mente, tem que cuidar de tudo. Mas primeiramente a gente tem que cuidar do corpo, o outro corpo, o interno, né? É o corpo espiritual. Que a partir da hora que a gente faz essa purificação aqui fora, automaticamente é feita dentro, né? E existe aí essa idolatria toda e a gente segue, né? A gente segue o, o modismo, né? A gente segue o modismo, idolatra, né? Esses seguidores de Satanás e a gente não percebe. Então a gente que tem que ficar de olho em tudo, né? Porque o verdadeiro Cristo, Jesus, né? O verdadeiro, não essa abominação que está aí. Ele disse: adorai o Pai em espírito e em verdade. Espírito e verdade. A hora é agora, né? O Pai verdadeiro é o Pai que nele não há sombra. Ele é luz pura. Eu sou o caminho. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então essa é a verdadeira luz. Não é essa mentira que está aí, esse satanismo que está aí no mundo, essas abominações, né? Porque isso que está fazendo essa matança de animais, né? Desenfreada, essa guerra violenta que está aí, tudo por usura, por ignorância, né? Ignorância, ganância pura. Mata-se milhares e milhares de animais, tudo isso sacrifício, né? Ao Deus Yahvé, Jeová, né? O Jeová. Então, na época que os escritores da Bíblia, né? Eles faziam o seguinte, porque o Abraão, Davi, todos eles sacrificavam animais na Bíblia. E ali, se você for ver, eles não sacrificavam só animais, eles sacrificavam muitas crianças, muitos jovens, mulheres. Então, muitas vezes ali a ovelha, né? A ovelha, principalmente a ovelha. A ovelha na Bíblia é ser humano. O sacrifício de ser humano ali, quando matava a ovelha, né? Bodes e touros ali. Quando matava touro, quando falava em matar touro, touro era jovens, sabe? Jovens. Jovem na casa dos 18, 21 anos, 17, de 21, de 23 anos para baixo até os 17, 16. Então eram os touros, né? E tinha as ovelhas, né? As ovelhas que eram outros povos, né? E outros tipos de animais que representavam as mulheres e os bebês representavam, né, os filhotinhos, né, dos animais pequenos, como aquelas rolinhas e coisinha pequenininha como cabritinho, novinho. Então era sacrifício que era feito por animais. Eles falavam animais, mas eram pessoas. Muitas vezes também eles pegavam o rebanho de animais também e matavam também. Mas na maioria era tudo criança para esses deuses aí, né? Para quem não sabe, é isso aí, né? Então, muitos pensam que o verdadeiro pecado do mundo aí, né? Quando fala da árvore da vida, né? Da vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos ficam perguntando que esse fruto aí é a maçã, que é não sei o que, não. Esse fruto aí é o fruto da morte, que foi quando introduziu no homem, né? Que ele só vivia dos frutos da terra. Ele só vivia dos frutos, das ervas. E aí ele começou a comer carne de animal. Ele começou a introduzir o sangue dentro dele. Ele começou a comer cadáver, né? Então, se você está comendo uma galinha, você está comendo carne de porco, carne de boi, seja lá o que você está comendo é cadáver. Você pode ver que é cadáver. Você matou o animal ali, é cadáver. Se você olhar um ser humano, olha o ser humano. O ser humano, depois que mata ele lá, você vê que ele é um cadáver. Ele está ali, morto. Então, se você pegar, arrancar a pele dele, tirar a pele dele ali e colocar lá no expositor lá para vender, todo mundo come a carne, ninguém nem sabe de que carne que é. Se alguém não falar, ninguém vai saber.
Mas a carne do homem é a mesma coisa da carne dos animais, igualzinha. Quantas notícias a gente teve por aí de pessoas canibalistas que matavam e comia pessoas e ainda vendia carne, fazia salgado com isso aí, que teve essas histórias por aí afora e todo mundo acompanhou. Então a mesma coisa a carne de animais, né? As carnes dos animais estão aí. Então se você mata um bicho e aquele bicho tem vida, então você está comendo um cadáver. Você está comendo um cadáver. Você olha para uma vaca, é um cadáver, entendeu? Você olha ali, que os seus olhos já estão acostumados, você está cultuando a morte. Então a gente está vivendo no mundo do cultuando a morte e não o culto da vida. Então a gente está vivendo mais o culto da morte, o culto das trevas, da sombra, que é o culto a Jeová e a Vé. Então a gente precisa abrir nossa mente para esse detalhe. Então o que é o fruto do o que Adão e Eva comeu ali foi exatamente o fruto da morte, que é começou a comer carne, começou a comer carne dos animais e é próprio muitos deles ali comia carne humana, muitos deles ali tinha a tribo deles ali que comia carne humana. O culto à morte. Então largou-se a essência da vida de cultuar as coisas da vida para poder cultuar as coisas da morte, né? É mais ou menos por aí. Fica aqui mais um registro meu. Muito obrigado a todos. Até a próxima.